Na verdade, isso estragou um pouco o prazer da leitura final, da surpresa, né? E eu preferia não fazer. Preferia ler todos os textos pela primeira vez quando estivessem prontos. Mas também foi uma honra receber o convite de fazer esse trabalho e foi gostoso, assim. Foi mais um motivo para eu vir ver vocês todos em São Paulo. Então, acho que foi legal. Às vezes dá vontade de mexer, isso é complicado. Às vezes dá vontade de mudar, de interferir no texto, de escrever de outra forma. E isso me incomoda um pouco, porque o texto não é do revisor, né? O texto não é meu. Mas algumas vezes não por um problema de qualidade do texto, mas de nascer uma ideia, de eu pensar e falar: isso ficaria muito legal se fosse assim, ficaria muito bom se fosse assim. E aí a gente tem que se controlar e não fazer, não propor, né? Essa parte mais difícil. O revisor é uma espécie de autor frustrado também, né? De ler o texto dos outros e sugerir alterações. Talvez o revisor não goste de ter o seu próprio texto revisado por outro. Não é o meu caso, né? Mas pode ser que aconteça. Eu acho que o momento que eu estou sentado no computador, ou com o papel na mão e a caneta, esse não é o momento que eu estou escrevendo. O momento que eu estou escrevendo é quando eu estou criando as imagens que vão tornar meu texto possível. Então eu estou escrevendo enquanto eu vejo um filme, eu estou escrevendo enquanto eu ando pela rua, eu escrevo no bar. E na hora que eu vou instrumentalizar a escrita, não é o momento da minha escrita verdadeira. Eu consigo ver literatura em outras coisas que não no papel. E a parte instrumental da escrita, para mim, é muito dolorosa e eu tenho muitos textos escritos que estão na minha cabeça e não estão no papel porque eu não consigo. Eu escrevo talvez uma página por semana, no máximo, com muita dor, com muito esforço eu consigo fazer isso. E normalmente eu não aproveito. Normalmente eu apago ou espero aquilo virar outra coisa. Então, não sei se eu sou um escritor. Eu acho que eu sou um escritor enquanto eu estou criando imagens. Eu acho que o escritor, ele cria imagens, ele imagina, né? E eu admiro quem consegue escrever páginas e páginas. Admiro muito e tenho inveja de quem consegue isso. O momento de prazer é aquele em que você relê o que escreveu e se encanta com suas próprias palavras. Foi aí que eu descobri que eu poderia ser escritor. Na primeira vez que isso aconteceu, que eu li a mesma frase uma vez, duas vezes, e aquilo me soou muito bem, me soou poético, me soou bonito. E eu tive a consciência de que isso poderia tocar, de certa forma, o leitor. Então, esse é o momento do prazer. Agora, todo o resto não é prazer. A escrita fere muito mais do que dá prazer, né? Ela deixa feridas e às vezes a gente não sabe o que fazer com elas. O texto é esse lugar de alteridade quando eu me coloco como autor, como leitor dos meus próprios textos. E aí eu descubro que eu, como leitor, às vezes tem divergências com eu, escritor, de não gostar daquilo ou de achar que aquilo não faz mais sentido, só fez sentido quando eu escrevi e depois quando eu li eu falo, mas o que é isso, né? Isso não faz o menor sentido, por que eu escrevi isso, da onde que eu
Então eu realmente não gosto de reler meus textos, né? Me causa um mal-estar tremendo. Mas esse mal-estar vem da alteridade, de ser um outro, né? É muito difícil ser um outro. São as imagens criadas artificialmente no cinema, por exemplo. Essas são as imagens que me fazem escrever. Todo meu texto eu passo de uma cena que eu vi no cinema. E eu gosto muito quando o texto, agora falando como leitor, quando o texto não é literário, quando ele é cinematográfico, ele é musical, quando ele é outras linguagens. Porque tem uma cena do filme Aurora, que é um plano sequência, que o homem vai encontrar a amante no meio do rio, ele vai ter que passar por árvores e vai encontrar ela está escondida em algum lugar. O plano sequência primeiro segue o caminho dele. Depois ele vira um plano subjetivo, ele vira o próprio olhar do personagem. Só que quando ele chega na mulher, a mulher olha para ele, você achando que é o olhar dele, e não é, porque ela olha e continua procurando por lado. Então eu queria um texto que fizesse isso, que você fosse o personagem, o olhar do personagem, mas quando você alcança o outro, você já não é mais. Eu não consigo tirar essa cena da minha cabeça e eu não sei como escrever essa cena, como fazer literatura a partir disso. Mas o dia que eu conseguir, aí eu vou poder dizer que eu sou um escritor de verdade, de literatura. Então, mas as imagens vêm, a memória, claro, né, as lembranças, aquilo que a gente vai guardando, e o legal é que elas são sempre distorcidas e sempre falsas, né? Nossa memória é sempre muito mais bonita do que o que aconteceu, né? Ou quase sempre, ou quase nunca. Eu acho que seria uma imagem de uma solidão extrema e de alguém que tenta compreender o sentido das palavras sozinho e durante meses. Lê o mesmo texto sem parar e tentar enxergar nesse pequeno fragmento toda a verdade que existe no universo. Ou seja, seria uma imagem onírica, né? Seria uma imagem irracional, impossível, talvez. Eu tentei fazer isso no texto, eu tentei criar uma situação que não existe a partir da relação com um fragmento de um texto. Parte dessa brincadeira de levar para... Que livro você levaria para uma ilha deserta? E quem sabe não levar o livro, levar um pedaço de papel anotado e reler esse mesmo pedaço 200.000 vezes, até que aquilo se transforma na própria verdade, né? Não sei, foi essa imagem que me veio, e acho que essa imagem continua cada vez que eu leio o texto. Agora, o texto não consegue reproduzir a imagem do jeito que eu imaginei. Não tem como. E essa é a minha frustração como escritor. Eu queria reproduzir na palavra escrita a imagem que me vem na cabeça. Eu queria poder descrever essa cena do Aurora em palavras escritas. Mas não tem como, não tem. E ainda bem que não tem como, porque se tivesse como eu pararia de escrever, talvez, né? Eu acho que sim. Eu acho que uma vez eu vi um escritor falando assim, que o escritor transforma uma experiência em linguagem. E eu prefiro pensar o escritor como que transforma a linguagem em experiência. Então eu vou escrever. Eu não vou reproduzir uma experiência que já existe.
eu vou criar uma experiência na escrita. Aquilo que está escrito é uma experiência. A minha experiência de escrever, a experiência do leitor, e aquilo não tem como fazer qualquer paralelo com a experiência cotidiana. Eu, pelo menos, não consigo. Eu sei que isso é possível, eu sei que os escritores fazem isso, mas para mim é outra coisa, né? Para mim, eu não sei nem chamar de tradução de uma experiência em linguagem. Não consigo. E é engraçado eu pensar se a vida imita a arte ou a arte imita a vida. Isso para mim é um absurdo. A vida é a própria arte, a arte é a própria vida. Como é que eu vou dizer que uma imita a outra? A arte não vai conseguir imitar a vida. E eu acho até, se a gente for fazer uma divisão entre ficção e vida real, por mais que o escritor seja bom, imaginativo, criativo, ele nunca vai alcançar o absurdo da própria vida. Vocês lembram do programa do Silvio Santos, que ficava o sofá aqui, o sofá ali, e eles pegavam o binóculo, os homens de um lado pegavam o binóculo e ficavam flertando com as mulheres do outro lado, que também usa binóculo. Como que alguém vai criar uma cena de flerte tão patética a ponto de você flertar com o binóculo? Você está interditando o seu olhar ao objeto do seu desejo com a parafernália na tua cara. Nenhum escritor vai criar uma cena de paquera tão patética, tão ridícula e tão nonsense. E isso acontece, é só ler o jornal. Você vai ler o jornal, você vai ver coisas que um roteirista jamais vai conseguir imaginar. Então, se é para falar que a arte é absurda, eu diria que a vida é muito mais. É muito mais. Se é que dá para fazer essa divisão, acho que não dá, mas tentando imaginar teoricamente uma divisão que para mim é impossível, é interditada pela minha própria experiência de viver a arte. Eu gosto do texto que foge da literatura, que vai buscar as imagens em outros lugares. E isso traz uma riqueza e uma experiência de leitura que para mim é fundamental, né? E eu acho que o escritor de talento é esse, que consegue fazer da literatura uma outra coisa e consegue reproduzir imagens que logo te vem à cabeça, né? Que você consegue, na descrição, por exemplo, você vê que o lugar é a própria narrativa. O Steinbeck faz isso muito bem. Ele vai falar de uma rua, de um livro que chama A Rua das Ilusões Perdidas, e ele vai descrever, ele começa o livro descrevendo a rua. Só que ele descreve praticamente sem usar adjetivos, ele prefere usar metáforas. Então ele fala que Cannery Row é um rangido, um mau cheiro, sabe? Cannery Row é uma junção de estanho, onde as pessoas são malucas, mas também podem ser chamadas de anjos, sabe? Você criar uma imagem dessa, você está fugindo de uma descrição meramente informativa de como é o lugar, né? E no entanto o leitor consegue ver isso com muita precisão. Você consegue reconhecer na rua onde você mora aquilo tudo, o rangido, o mau cheiro, o estanho junto, as coisas mal ajambradas, a gente vê. Só que ele opta por descrever sem falar que Cannery Row é suja, é bagunçada. Ele diz, não, Cannery Row é aquilo mesmo, né? A essência dela é aquilo. E isso é o que eu admiro num texto. Consegue te fazer criar essas imagens, criar as imagens a partir de uma imagem que já vem quase cristalina. Tamanho o talento do escritor de descrever situações, personagens. E
E eu teria outra grande frustração como escritor, que é não saber escrever ficção. E eu queria saber, porque é o único texto que não pode ser chamado de mentiroso, é o texto ficcional. Você pode mentir e ninguém vai te acusar de mentir. E a mentira é ótima para a narrativa, né? A mentira, quem conta uma história e não mente, a história vai ficar aguada, vai ficar terrível, né? E eu, quando eu conto histórias, quando a gente conversa, eu invento um monte de coisa, eu aumento um monte de coisa. E isso foi um processo de desconstrução que me veio da literatura e não do jornalismo. Porque o jornalismo é a verdade, é o factual, é aquilo que é. E eu acreditei que um dia que a verdade fosse o fim de todas as coisas. Hoje eu acredito que, como escritor, a narrativa é o fim é a finalidade maior de tudo, né? Eu adoro histórias bizarras que você vê que a pessoa inventou aquilo. Não importa se aconteceu, se não aconteceu. Então a ficção te dá essa licença de mentir descaradamente sem ser acusado de mentiroso. Então o que eu escrevo são crônicas, né, das coisas que eu acho, dos personagens que eu acho diferentes do comum, de filmes que eu vi e achei que aquele filme tem algo específico que foge de uma historiografia do cinema, ou de uma música que diz algo que não está muito claro, mas que me faz muito sentido. Então eu falo dos outros, eu falo das pessoas, das produções, mas não invento histórias. E isso me frustra um pouco também. Mas um dia a gente aprende, né? De tanto mentir, a gente aprende a transformar a mentira em arte, né? Porque na intimidade é muito difícil fingir, né? É mais fácil fingir em público do que na intimidade. Mas eu acho que o texto que eu fiz para a história íntima da leitura talvez não seja tão íntimo assim, talvez seja algo que está fora de mim, fora da minha intimidade, mas por outro lado o texto ele representa, ele reproduz uma intimidade que é talvez a maior de todas as intimidades, que é você assumir que se emociona com as palavras, né? Eu não vejo pessoas chorando lendo um texto em público, né? Talvez seja uma das coisas que a gente só faz sozinho, ou no máximo com a pessoa que a gente ama do lado. Então tem essa dimensão da intimidade no meu texto, que é uma tentativa de reproduzir, mas eu não sei, sinceramente não sei dizer o quanto o texto veio da minha intimidade. Eu não sei dizer. Eu não sei reconhecer o que é íntimo e o que não é em mim. O texto ele é assim porque ele teve que ser assim. Então, se eu sentisse outro tipo de intimidade com o próprio texto, não sei se ele seria muito diferente também. Eu sei que ele saiu assim, não consigo mensurar o grau de intimidade que eu impus nele. Mas um texto é sempre um resultado de uma intimidade, não tem como fugir muito disso também, né? Na verdade, eu estou numa situação aqui que é muito legal, porque eu posso falar qualquer absurdo e talvez fique legal no vídeo, mas eu sei falar de futebol, eu não sei falar de literatura não. Então por isso que eu estou falando de outras coisas, mas
A partir do momento que a gente tenta falar da literatura, a gente está falando da nossa experiência íntima com ela e eu não consigo dizer de uma ficção o que é a intimidade da própria escritura, o que é a intimidade que eu estou tentando criar com a própria escritura, o que é a minha intimidade projetada na escritura. Eu não sei diferenciar isso. Eu gostaria de ter sido Nelson Rodrigues e gostaria de ter escrito os textos sobre futebol que ele escreveu, porque o Nelson Rodrigues, a certa altura da vida dele, ele era cego, ele não enxergava o jogo, ele reconhecia vultos, e enquanto todos os outros jornalistas da imprensa esportiva analisava tecnicamente o jogo, ele inventava um jogo, ele inventava um personagem, ele inventava situações, e ele ia no estádio, grudava o radinho ali, né, para entender quem fez o gol, quem não fez. E o futebol só começou a ser prazeroso para mim a partir do momento que eu comecei a enxergar a arte ali. E a arte do futebol não é o drible, não é o que eles chamam de futebol arte. A arte no futebol é o que aconteceu com um jogador do Cruzeiro uns tempos atrás, que uma rádio evangélica perguntou, ele tinha acabado de ganhar o título, perguntou para ele assim: e aí, nessa hora de comemoração, vale tudo? Ele falou: só não vale dar a bunda. Aí o jornalista: pô, você tá numa rádio evangélica, como é que você fala isso? Tal, não sei o quê. Aquilo ali é pitoresco, aquilo ali aquilo é uma espécie de arte. E o futebol é muito chato quando ele se resume a ganhar, a perder, a empatar, a ser campeão, a não ser. O futebol é legal quando acontecem as coisas inesperadas, de um jogador dar uma resposta atravessada para o jornalista, do El Louco Abreu na Copa do Mundo dar uma cavadinha, cobrando pênalti, e o narrador perguntar antes dele fazer isso: será que ele vai ser tão louco a ponto de fazer isso? Ele foi lá e fez. Então, futebol arte não é Neymar, não é Pelé. Futebol arte é Maradona. É fazer o gol com a mão e falar assim: a Inglaterra roubou as Malvinas, então por que a gente não pode roubar no futebol, sabe? É isso. Então, a minha experiência com futebol, ela só passou a valer a pena quando eu parei de só torcer pro meu time, de só ver o futebol como um jogo, e comecei a ver como uma expressão do ser humano tão fantástica quanto a literatura, o cinema e a música. Eu acho que o futebol só passou a ser algo bonito para mim quando ele virou literatura, quando ele virou um relato de um escritor maravilhoso que conseguiu escrever sobre futebol sem falar de esquema tático, sem falar de treinador, sem falar de quem fez o gol, quem não fez. Eu acho que o futebol passou a fazer sentido também para mim, a ser algo bonito, quando eu passei a torcer para outros times, torcer entre aspas, né? Não vou comprar camisa, mas eu vou assistir o jogo e falar: nossa, eu gosto disso. Eu gosto do Vasco, porque o Vasco foi o primeiro clube grande a aceitar jogadores negros, isso em 1933. Fazendo isso, fez literatura, né? Que a literatura é possibilitar um encontro e não a segregação, né? Eu posso dizer que eu li meu primeiro livro de verdade com 17 anos. Foi A Insustentável Leveza do Ser. E aquele livro, para mim,
Então, com 17 anos de idade, descobrindo o mundo, descobrindo a paixão, descobrindo a vida a dois, descobrindo... Aquilo passou a ser vivo para mim, e eu li o livro 4 vezes em seguida, e foi aí que eu pensei, isso sou eu, né? Eu não sou um dos personagens, mas a narrativa sou eu. Eu estou incorporando essa narrativa como parte de mim, porque até então eu li os livros que a escola mandava ler. A escola não tem a menor possibilidade, não tem, a escola não consegue fazer isso que a gente está falando, desse encontro com a literatura. Não vai ser a escola que vai proporcionar, vai ser uma experiência individual. E a escola pode atrapalhar, inclusive obrigando você a ler José de Alencar com 13 anos de idade, que realmente é bizarro. Para mim é bizarro. É bizarro ler Senhora com 13 anos e talvez até com mais. Mas você obrigar a ler e cobrar uma prova perguntando o que fez tal personagem, isso você está indo contra o gosto pela literatura, você está indo contra o sentido da literatura, você está indo... você está estragando uma experiência de leitura. Então, eu posso dizer que a primeira vez que a literatura se tornou algo vivo para mim foi aos 17 anos de idade, lendo esse livro, A Insustentável Leveza do Ser. O nome fez todo sentido. Eu passei a pensar nas figuras de linguagem. Como é que a leveza pode ser insustentável? Meu Deus, como é que pode haver flor do mal? Como é que pode... Como? Aí eu tive que ler para descobrir como. E aí eu li e descobri que a leveza, isso de estar sozinho, de não ter que carregar um relacionamento sério, de não ter que ter compromisso com as coisas, de não ter que trabalhar, essa é uma leveza que pode ser pesada, né? No sentido que ela necessariamente leva à solidão, né? Leva ao tédio, leva ao desprendimento total. Então, eu tive que ler o livro para descobrir o que o título queria dizer. Não que eu tenha descoberto, mas passou a fazer sentido. Passou a ser eu, aquilo ali escrito. Eu pensei um monte de coisa e não consegui dizer o que eu tinha pensado. Mas quem sabe daqui a pouco. Eu acho que cria uma espécie de beleza, porque o fracasso é bonito também. A decadência é linda, principalmente no cinema. É por isso que eu não consigo assistir um filme do Visconti sem ficar emocionado, profundamente emocionado. Porque é a própria imagem da decadência, de um ideal de sociedade, a decadência daquilo que chamam de burguesia, a decadência do amor, a decadência... Só que dessa decadência gera a generosidade do encontro também, né? E isso plasticamente fica bonito. Então, talvez a decadência no texto, e aí eu volto pro Steinbeck, ele escreveu durante a Grande Depressão. Ele viu pessoas morrendo de fome na frente dele. Só que dessa situação de decadência, de depressão mesmo, eu acho que a palavra é ótima para descrever o momento, é uma grande depressão, nasceu algo absurdamente lindo, que é o texto dele, que nasceu dessa experiência. Ou a experiência que nasceu dessa escrita, né? Então eu acho que, por mais que eu seja fracassado, que eu me sinta assim, por mais que eu seja um autor frustrado, por mais
que o meu sonho é ter sido Nelson Rodrigues, fica alguma coisa de belo nessa minha frustração. Isso aqui, da gente estar gravando aqui, da gente estar conversando, vocês estarem prestando atenção naquilo que eu digo, isso é lindo. Então, o meu fracasso fez nascer isso. E o meu fracasso tem uma coisa bonita, que é da possibilidade do meu leitor não enxergar o meu fracasso, enxergar a minha beleza. E isso é algo que o escritor tem, que é bonito. Essa possibilidade do leitor ver criar uma outra imagem de você sem você ter consciência disso. Então, quando sair o livro e eu imaginar que as pessoas vão ler meu texto, o sentimento de fracasso vai sumir momentaneamente. Por alguns minutos, por alguns dias, por alguns meses, não sei, mas vai deixar de existir.